Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos de Corinto. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos cristãos de Corinto. Na orientação que agora vou dar a vocês, eu não os elogio porque nas reuniões de igreja, fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, contaram-me que há grupos de pessoas que estão brigando nas reuniões de igreja. E creio que em parte isto é verdade. Não há dúvida de que precisa haver divisões entre vocês para que apareçam os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando vão comer, cada um se apressa a tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns têm fome, outros chegam ao cúmulo de ficar bêbados. Que belo tipo de ágape! Será que vocês não têm suas próprias casas onde podem comer e beber? Desse jeito vocês... E envergonham os que são pobres. O que esperam que eu lhes diga? Que os elogie? É claro que não. Porque eu recebi e passei a vocês. Que o Senhor foi traído, pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice e disse: este cálice é o novo pacto entre Deus e a humanidade, selado com o meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. E agora sou eu, Paulo, que lhes digo que não se esqueçam disso. E agora sou eu, Paulo, que lhes digo que não se esqueçam disso. Porque cada vez que comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Meu Cristo íntimo, meu amigo Jesus. Eu realmente nunca havia parado para refletir nesta verdade extraordinária e fantástica, que hoje, só de pensar, me deixa sem palavra, enquanto eu nela penso e torno a pensar. Eu, cristão moderno, vivendo numa época sem barreiras, participando da euforia de grandes conquistas da ciência e do gênio humano, eu que vivo numa época onde os milagres da técnica chegam a ofuscar até mesmo os grandes prodígios do passado, eu participo e comungo, quando quero, do corpo e do sangue daquele que foi o Filho de Deus. E ele volta a participar de maneira palpável e sensível da minha vida e da nossa vida, cada vez que nós, os cristãos, nos reunimos a partir o pão, repartir o vinho
e a nos comunicarmos força e coragem em nome dele. É fantástico demais. Tão fantástico. Eu não culpo nem faço pouco dos que não acreditam. Não é fácil. Não é nada fácil acreditar nesta verdade que divide os homens. E alguns não acreditam porque pouco se lhes dá que Deus tenha ou não tenha vindo viver entre os homens. Outros não chegam nem sequer a medir o alcance da verdade na qual dizem acreditar. E outros são honestos demais para dizer que acreditam no que não chegaram, se não a entender, pelo menos a julgar dentro de um contexto de amor absurdo e acima do lógico. E não existe explicação humana para aquilo em que eu creio. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu preciso de Deus. Eu necessito do corpo e do sangue dele para dar sentido à vida que eu vivo. Ingênuo ou perspicaz, culto ou ignorante, obscurantista ou sagaz, tranquilo ou fanático, julguem-me como quiserem os homens do meu tempo, mas eu creio em Jesus Cristo e fiz dele o meu confidente, o meu Cristo íntimo. E não sou único. Há milhares de homens como eu, muitos deles com um acervo cultural e um equilíbrio 1000 vezes superior a muitos gênios devotos da ciência, em nome da qual se declara absurdo, incongruente, fora de qualquer possibilidade, histeria coletiva e necessidade psíquica, a ideia de receber sob a forma de trigo e vinho o corpo e o sangue de um homem que se proclamou o Filho de Deus. E eu creio nessa verdade. Não sei e não posso explicar, mas eu creio. Um dia, já faz quase 2 milênios, Deus se manifestou de forma humana e assumiu as ansiedades, a busca, os sonhos e as aspirações de cada coração humano, e revestido da condição humana, chamou-se Jesus. Jesus de Nazaré. E ele, Jesus, era o Cristo, a aspiração de todo homem que vem a este mundo e o máximo de perfeição a que poderia chegar um homem ou todos os homens juntos. E ele era o Filho Divino de Deus em quem todos os povos acreditam. E veio para ensinar aos homens a maneira mais correta de viver e o caminho da perfeição humana. Há quase 2000 anos atrás, nasceu entre nós uma criança que, atingindo a idade adulta, se propôs a restaurar a natureza humana e devolver a quem quisesse a liberdade plena e total de pessoa e criatura inteligente. E eu faço parte desta realidade. E vou ainda muito mais longe. Eu acredito que o Deus que de 1000 maneiras se manifestou à humanidade, colocando em cada mortal que pisou neste lugar de busca e de procura uma fonte de infinito que só Ele mesmo pode saciar, falou a todos os povos, mas que de maneira bem peculiar falou com um povo muito especial que carregou por gerações incontáveis um terrível e fantástico segredo. Deus mandaria à humanidade cansada de ilusões e desacertos o seu ungido, que descortinaria para todos os povos o segredo da vida, a paz, a liberdade e a realização última. Ele teria a resposta. Ele seria esta resposta. E ele veio. Mas não foi aceito porque não veio como as gerações passaram a imaginá-lo. Não veio da maneira encomendada e por isso foi rejeitado, como se rejeita uma encomenda que não casou com o interesse do que a buscava. Jesus não podia mesmo ter sido aceito. Não aceitou as regras do jogo humano e não permitiu que o fizessem objeto de uso.
não serviu a interesse algum, senão o do Pai, e não coube jamais em raciocínio, lógica ou análise de sábio algum. E eu o recebo de uma forma tão simples. Sento-me a um banco de igreja, porque hoje em dia não cabemos todos em torno do altar. Vejo o ministro de nossa religião agir em meu nome, rezo com ele, com meus irmãos, e com ele participo do mesmo ato, torno a fazer o que os 12 fizeram com Jesus, recebo o meu pedaço de pão, e quando dá, a minha porção de vinho, e pronto. Deixo Deus acontecer na minha vida. Eu tenho um certo receio de não haver compreendido suficientemente a Eucaristia. Deus que assume comigo o que eu devo assumir? Jesus voltando na forma de pão e vinho? Jesus aceitando que nós ofereçamos um sacrifício ao Pai em troca de sua presença no pão e vinho que foi oferecido? Mas isso não é fantástico e sublime demais? Tem cabimento? Cabe na lei das probabilidades? É possível uma coisa dessas? Claro que não, diz friamente o homem que se baseia apenas no que vê ou julga lógico. Nunca, argumento cético, para quem Jesus foi um grande homem, mas nada mais do que um simples superdotado. De jeito nenhum, diz o sábio que pensa haver descoberto as respostas fundamentais para perguntas angustiantes da humanidade. E não obstante, é isso o que afirma o povo cujos princípios são também os meus. Jesus Cristo continuou vivo. Só que agora, quem o seguisse teria menos sorte do que os primeiros discípulos. Eles puderam vê-lo ainda na forma humana. Nós temos que nos contentar com as espécies de pão e vinho. E se naquele tempo, depois de 3 anos tocando, falando, vendo e ouvindo seu mestre em pessoa, ainda assim não conseguiram assimilar plenamente aquela realidade, ao ponto de duvidarem dele até na última hora, quanto mais eu, que venho 2000 anos depois. Deus do céu, que aventura é esta que eu estou vivendo? Cristão moderno, assediado pela técnica, vivendo o que já dizem ser a era do aquário. Creio que todos os dias, em algum lugar da Terra e em milhares de salas desse planeta, Jesus de Nazaré volta a ser visto pelo seu povo em forma de pão e de vinho. E ele vem de novo para ensinar o homem a se levar a sério. E muitos que o comungam não o levam a sério e nem encontram tempo para medir a extensão do ato que realizam. Comungam sem preparo, deixam-se levar de roldão e entram na fila dos que vão comer pão e receber a hóstia na língua ou na mão, mas não conseguem entender que pegam Jesus Cristo na própria mão
e participam da sua vida para viver melhor, e continuam vivendo esta miserável rotina de quem não piora nem melhora, nem se santifica nem se humaniza. E eu sou um deles. Deus no meio dos homens. Deus apaixonado pela humanidade, a ponto de dar ao mundo o exemplo do seu filho predileto, e depois disso dar aos necessitados a própria vida do filho dele. E os homens comem e mastigam e engolem o corpo de Cristo, e o mundo fica cada dia mais ateu, mais agnóstico, mais atrevido, mais incoerente, mais erótico, mais violento, mais cínico e menos humano, porque nem sequer aqueles que recebem o corpo de Deus nas mãos ou nos lábios se convencem de que precisam mudar alguma coisa. Somos teimosos, somos renitentes, somos duros de dobrar. Nem o amor de um Deus faz sentido para nós. Vamos àquela mesa, dizemos partilhar sem distinção de classe do corpo e do sangue do libertador, e depois voltamos ao mundo para escravizar, pagar mal, roubar, conspurcar, caluniar, fofocar, agredir, gritar, espancar, usar, despir, sujar, cuspir, ou fingir que somos membros do reino dele e carregar fitas no pescoço. Vamos buscar Deus, entramos na fila, e depois que ele vem sob a forma de comida, não lhe falamos, não lhe pedimos nada, não agradecemos nada, não temos nem o que lhe falar, e voltamos para casa sem tê-lo comungado de verdade. Muitos de nós o recebemos, mas não comungamos dele. Mistério difícil de viver. Verdade espantosa e dura de carregar nos ombros. Segredo que esmaga e tira qualquer homem do pedestal. Não somos ninguém, nem sabemos qual a nossa origem no tempo. Mal podemos precisar a data em que aparecemos na Terra. O Deus a quem buscamos vem viver conosco e o rejeitamos, porque ele não faz o nosso gênero, nem cabe na nossa lógica. E quando o aceitamos e o recebemos, depois vamos viver como se Deus nunca tivesse estado em nossas mãos ou em nossos lábios. O Deus que é Pai, o Deus que ama, se faz um de nós. O Filho de Deus, do Deus que me ama, se torna irmão da humanidade. Quantas vezes eu tenho tentado penetrar neste mistério, esmiuçá-lo e devassar a sua profundidade, e foi em vão. Verdade demais para que alguém possa crer sem precisar admitir ignorância. É ternura demais para que alguém possa aceitar sem precisar dar a própria vida em troco. É difícil demais para que o homem possa partilhar dela sem dar em troca seus bens e sua própria alma. Não admira que os primeiros que ouviram Jesus falar de semelhante absurdo tenham se afastado, abanando a cabeça e falando de loucura. Não admira que Jesus tenha convidado os apóstolos a irem embora se não podiam suportar tamanho amor. A Eucaristia me confunde. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu creio porque amo. E se não fosse por amor, eu teria partido para o agnosticismo, ou para o cinismo, ou para a loucura. Mas eu creio. E sei que sou amado de uma forma que não adianta nem começar a explicar aos homens do meu tempo, que falam de amor como sexo, erotismo e interesses demasiadamente humanos no meio de cada ponto e vírgula.
Todos os domingos fico vendo a procissão dos homens que desfilam pela nave da igreja em busca do corpo e sangue de Jesus para poderem viver decentemente. A criança que junta as mãozinhas, o menino que sai rindo e empurrando o colega, o velho que se benze 6 vezes antes de abrir a boca onde vai se alojar o corpo do meu Deus, a mulher simples que se ajoelha 3 ou 4 vezes antes e depois da comunhão, a mulher que evita filhos, a mãe solteira, a redimida, a doce mãe de família, o pai honesto e digno, o pai que espanca os filhos, a mãe neurótica que bate para tirar sangue, a vizinha que critica e põe veneno com sua língua, terrível, o patrão que paga mal. Toda essa gente vem receber o corpo de Jesus e repartir, cada domingo, o que os 12 viveram com Jesus naquela última ceia que fizeram juntos. E o mundo nem se lembra que um dia Deus esteve na terra. Meu Cristo íntimo, meu Cristo íntimo, eu creio nele. Eu creio no seu amor. Eu creio tanto que sou capaz de admitir que ele me amou até ao cúmulo de se arriscar a ser recebido por esse tipo de gente que precisaria dele. Eu creio no Deus que se faz íntimo de todos os que o buscam de coração sincero. Eu creio no Deus que deixa aos homens a tarefa de tornar realidade aquilo que todos os povos um dia sonharam: a fraternidade universal. Creio no milagre de amor que é a Eucaristia. Eu nunca vou saber explicar por quê. Mistérios como este não se explicam, assimilam-se. Há cerca de 2000 anos atrás, Deus visitou a humanidade e assumiu forma humana. E seu nome foi Jesus de Nazaré. E quando voltou ao Pai, não nos deixou órfãos, mandou-nos o seu Espírito Santo. E não contente com isso, deixou ainda uma possibilidade espantosa. Se quiséssemos ter conosco para a nossa paz e a nossa realização, a sua pessoa, bastaria comermos o seu corpo e bebermos o seu sangue na forma de pão e de vinho com os irmãos que ele nos daria. É isso que eu creio. E talvez seja por isso que eu vivo inquieto. É que meu mundo precisa conhecer um pouco mais a paz e a ternura do meu amigo íntimo. E o nome dele é Jesus, que também atende por Cristo.